Irmãos, na quarta-feira próxima passada, nós vimos aqui o Evangelho de João no capítulo 15, dos versículos 18 até 27. E nós vimos aqui algumas questões muito importantes. E hoje nós vamos dar continuidade. Vamos chegar até o fim do Evangelho de João. Você crê nisso? Eu também creio. Eu gostaria de agradecer aos irmãos que estão contribuindo de uma forma constante ao Projeto Raimundinho, tem ajudado muito. O Projeto Raimundinho, nas quartas-feiras, nós estamos coletando aqui fubá, café, ovo e salsicha, para ajudar nas casas de recuperação, sobretudo a Missão Braços Abertos, que é uma casa muito robusta, assim, em termos de quantidade de pessoas. Só dê um sinal para mim se eu vou ter ou não. É por aí. Positivo. Então vamos embora. Evangelho de João, no capítulo... Nós vamos ver hoje o capítulo 16, mas eu preciso que os irmãos vejam um pouquinho antes. No capítulo 15, a partir do versículo 26, porque esse texto faz parte do contexto do capítulo 16. Eu não posso dissociar. Eu não posso separar e começar do 16. A unidade de texto começa imediatamente no capítulo 15, do versículo 26. Muito embora tenhamos falado sobre ele quarta passada, vamos precisar dele hoje também. Evangelho de João, no capítulo 15. Pode ir adiante, meu irmão. O texto diz assim: quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco, e já não me verão. Um pouco mais, e me verão de novo. Curva a sua cabeça para o instante, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, essa porção da Tua palavra lida. E te peço, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Nos ajude a compreender e, sobretudo, Pai, transformar em atitude diante do Senhor, em atitude diante deste mundo mau.
Pai, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, como eu estava falando, no domingo, na quarta-feira próxima passada, nós falamos sobre o capítulo 15, dos versículos 18 a 27, e nós vimos aqui de forma muito clara, Jesus alertando os discípulos que o mundo os odiava, e esse alerta, de alguma forma, recai para nós também. O mundo nos odeia porque nós pertencemos a Cristo. O mundo nos persegue porque somos servos de Cristo. E Jesus é a luz do mundo. E o texto nos mostrou também, na quarta-feira próxima passada, que o mundo ele é culpado, em primeiro lugar, porque ouviu a Cristo, mas o odiou. E, em segundo lugar, porque não obstante ter ouvido a Cristo, também viu as suas obras, mas permaneceu odiando ao Senhor. E aqui, irmãos, eu quero lembrar uma coisa que é estudada na Escola Bíblica Dominical e que muitas igrejas realçam, e eu gostaria de, antes de entrar no texto, realçar essa importância. A importância de lembrar aos irmãos de que nós estamos em uma constante luta. Existe uma luta constante. Essa luta, ela se expressa de várias formas. O ataque que chega até nós é um ataque muito forte em todos os níveis de nossa vida. O diabo, ele ataca o nosso espírito. Você abriu no Evangelho de João, deixa aberto aí, deixa marcado, mas abra Efésios, no capítulo 6, nos versículos 10 a 12. Se você tiver um lápis, ou se o seu programa no smartphone permitir que você faça um ressalto nesse texto que eu vou dizer, faça porque é importante. O diabo luta contra o nosso espírito, com o objetivo de nos derrubar e de nos afastar do Senhor. Efésios, no capítulo 6, no versículos 10 até 12. Efésios, no capítulo 6, dos versículos 10 a 12. O texto diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quero lembrar aos irmãos que Satanás, ele luta constantemente para nos separar do Senhor, para nos tirar a paz, nos tirar o equilíbrio diante de Deus, nos derrotar, nos acabar, desfazer de nossa vida, espiritualmente falando, criando distanciamento, fazendo com que nós ignoremos ao Senhor. Essa luta é constante, essa luta é feroz. Pedro vai dizer em uma de suas cartas que o diabo está como um leão, bramando, gritando a quem possa tragar, derrubar. A nossa postura, em tese, deveria ser uma postura de atenção. E a igreja, no que tange ao ensino, precisa lembrar, e eu como pastor preciso lembrar aos irmãos, nós estamos em uma constante luta e precisamos estar sempre preparados. O diabo luta contra o nosso espírito, a carnalidade luta contra o nosso corpo. Irmãos, quando nós fomos afetados pelo pecado em Adão, aspectos de nós foram profundamente afetados por essa malignidade chamada pecado. Todo o nosso ser foi afetado pelo pecado. E existe uma coisa que concorre contra nós, no nosso corpo, é a nossa carne, ou como alguns querem dizer, a nossa carnalidade. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Em casa você lê o capítulo 7 todo, bem direitinho, mas eu gostaria só de dar o ressalto dessa luta da carnalidade.
A nossa carne lutando contra nós mesmos. Capítulo 7, a partir do versículo 14. Veja a carnalidade. O texto diz: sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou. Isso é Paulo, isso é um relato de Paulo. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Eu não entendo o que faço. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas é o pecado que habita em mim. Versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, aonde? Na minha carne. Pois eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Aí Paulo, sabendo disso, ele faz um clamor fortíssimo. E ele diz: miserável homem que sou. Quem pode me libertar do corpo sujeito a essa morte? Aí esse texto encerra com a palavra de esperança. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. A carnalidade, a propensão natural ao pecado, que está tão entranhado em nós, e conseguimos, irmãos, ver isso de forma muito forte, no dia a dia da vida, porque essas coisas ocorrem pelos nossos sentidos. Irmãos, eu não posso negar, e os irmãos, ao me observarem, vão ver que eu gosto de comer. Não tem como negar. Só que, do ponto de vista bíblico, nós comemos para que o nosso corpo ele possa subsistir bem, com saúde, certo? Comer direitinho. Eu devo tratar do meu corpo, que ele é templo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, eu trato como mordomo de uma coisa que não é minha. Então, eu preciso cuidar dele bem direitinho. Aí, irmãos, vamos supor que eu vá a uma pizzaria. Aí eu chego na pizzaria, faz 6 meses que eu não vou. Eu chego na pizzaria, peço a pizza que eu gosto mais. Certo? Eu sei que 2 fatias ou uma fatia talvez me sacie. Isso, em tese, deveria ser o natural. Estou alimentado com essa quantidade. Mas só que a vontade de comer, o cheiro da pizza, a Coca-Cola bem geladinha de lado, a conversa está bem legal, eu não preciso mais me alimentar, aí eu meto a garfada para cima, tome garfada, tome garfada, tome garfada, como 14 fatias. Irmãos, você pode até rir, mas isso é pecado e tem nome, chama-se glutonaria. É pecado e tem consequências. A consequência do pecado é a morte. Não pense você que com glutonaria você vai ter um corpo saudável e vai ficar bem. Não. A glutonaria leva você para a morte. Irmãos, existem alguns pecados que são fortes, que mexem com todo o sentido. Você vem andando na rua,
para sua mulher melancia, você olhou a primeira vez, pode ser até uma coincidência, mas se olhar uma segunda vez, com desejo mal do coração, muda a palavra de coincidência para concupiscência, que é desejo mal no coração. E esse tipo de coisa está entranhado em nós, é isso que se chama carnalidade. E em muitos aspectos nós lutamos contra coisas de nós. Alguns têm dificuldades naquilo que vê, outros têm dificuldades naquilo que tocam, outros têm dificuldades na carne como um todo, outro está tudo podre, né? Então, existe uma batalha. Você luta, eu luto, todos nós lutamos constantemente contra isso. Então, o diabo luta contra o nosso espírito. A nossa carnalidade luta contra o nosso corpo. E tem um outro fator, irmãos. O mundo, quando eu falo mundo, eu estou falando naquele sistema que não reconhece Deus como Deus. Aquele sistema humano de costumes, de filosofias, de pensamentos que nos afastam do Senhor, que se coloca como barreira entre nós e Deus. O mundo, ele ataca a nossa alma. O diabo ataca o nosso espírito, a carnalidade ataca o nosso corpo, e o mundo ataca a nossa alma. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12, os versículos 1 e 2. Veja qual é a orientação de Paulo em relação ao mundo. Romanos, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2, se você puder marcar, marque. O texto diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês. Veja a orientação do versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja qual é a orientação de Paulo. Paulo diz, olha, tenha cuidado com o mundo, não se conforme, ou seja, não tenha a forma, o formato, não seja complacente com ele. Por quê? Porque o mundo ataca contra a nossa alma, contra o nosso eu interior, trazendo impurezas à nossa mente, ao nosso coração, nossa memória. E eu gostaria, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Que eu quero fechar o que eu falei quarta-feira passada, fazendo uma ligação com o que ocorreu comigo essa semana. Irmãos, ontem eu estava preparando material para os 2 lugares que eu voltei a ensinar teologia novamente. Aí tem 2 lugares, um me chamou para ser professor de uma matéria, outro de outra, eu estava preparando material. Li uns livrinhos, uns 3, aí organizei minhas coisinhas por ali, no meu escritório. Quando deu assim, na casa de umas 2 horas da tarde, deu um piripaque em mim. Eu não consegui fazer mais nada. Não lia, não conseguia fazer, mas deu um geral, assim, um pânicozinho. Uma panezinha. Orei. Aí o Senhor disse, no meu interior, pai, eu vou para a cama descansar. E Deus colocando muita paz nisso. Fui para a cama, me deitei. Eu tenho uma TV, quase não assisto. Liguei a TV. Aí o Senhor disse, agora assista. Assista para avisar a igreja como é que o mundo trabalha. E ontem à tarde, passou na TV Globo, na sessão da tarde, um filme. O título do filme é Divino Processo. O mundo faz teologia pela televisão, quero avisar vocês. As redes não estão aí para brincadeira. E esse filme foi colocado num momento estratégico, porque essa semana, nós, os que cremos em Deus, os que cremos na vida, nos tribunais da nação brasileira, estamos sendo taxados de fundamentalistas, de arcaicos, em virtude daquilo que nós cremos. O filme Divino Processo me chamou a atenção, porque o enredo é o seguinte:
Conta a história desse rapaz aí. Esse rapaz, a esposa dele morreu, ele ficou sozinho com um cachorro. Aí ele saiu de casa, o cachorro ficou em casa. E nos Estados Unidos tem muito tornado. Um tornado foi, passou por cima da casa dele, acabou com a casa dele. Em tese, acredita-se que inclusive o cachorro tenha morrido também. Ele foi na seguradora para receber o seguro da casa. Quando chegou na seguradora, o rapaz do seguro disse: olha, infelizmente, você não vai receber o dinheiro, porque aqui na sua cláusula vem dizendo que o tornado é um ato divino. Como um ato divino, nós não podemos controlar. E como não pode ser controlado, porque é ato divino, na cláusula já diz que a gente não tem por obrigação, e você assinou, tem por obrigação de pagar absolutamente nada para você. Ele era um advogado, só que desses advogados que, por alguma questão, em virtude do seu temperamento, não é desses advogados normais comuns, só que veio a seguinte ideia nele: ora, se foi Deus que colocou o tornado e o seguro não quer pagar minha casa, então eu vou processar Deus no tribunal. Só que quando começa todo o processo, onde ele vai processar Deus no tribunal, o camarada que é o juiz que recebe a causa, ele é aconselhado a receber a causa, porque isso poderia conceder para ele uma espécie de marketing. E o juiz queria se lançar senador. Então ele recebe a causa, acata a causa, e esse camarada vai num processo, num foro normal, chamar Deus para o banco dos réus. Aí o foro de lá enviou uma carta para cada uma das religiões constantes naquela cidade. Todas as religiões receberam a carta, recebendo uma citação lá para ir para o fórum. E começou todo um debate que correu todo o filme. A advogada de Deus, que foi contratada por esse grupo de religiosos, essa advogada, em tese, ela alegou que pelo fato de Deus ser espírito, não tinha como o foro na cidade receber. Então não tinha como levar a juízo, porque o foro de Deus, Deus não está ali. E por incrível que pareça, ele utilizou a Bíblia e utilizou todos os recursos das religiões para provar que Deus é onipresente. E em sendo onipresente, ele estaria naquele lugar também. E estando naquele lugar, ele tinha que responder. E estando naquele lugar, ele tinha que pagar. Você pensa que isso não gera pensamento? Pois eu vou lhe dizer os pensamentos que um filme como esse pode gerar. Porque o que está em jogo, irmãos, não é só o filme, não. O que também está em jogo é os pormenores de como o filme foi feito. Em primeiro lugar, o filme vendeu a ideia de que toda religião leva a Deus. Em segundo lugar, o filme colocou nas religiões alguém representando o islamismo. Um islamismo que para mim foi muito diferente. Que era um camarada bem bonzinho, uma pessoa que respondia as coisas, que participava juntamente com outros religiosos dos atos. Eu não vi até hoje esse modelo, pelo menos dos relatos que o pastor Nino me falou, das experiências que ele teve com o islamismo lá na Europa. Esse modelo não é o modelo que em tese a gente vê na prática acontecendo. Terceira coisa, no grupo das religiões que foram chamadas, não havia uma representação dos evangélicos. Onde é que estavam os evangélicos? O filme, no seu enredo, tratou de colocar os evangélicos como aqueles fundamentalistas que estavam do lado de fora do tribunal
E quase no final do filme, um desses evangélicos vai até o cara e dá um tiro a queima-roupa nele. Ou seja, vendeu a ideia de que o evangélico ele é intolerante, intransigente, hipócrita e inconsistente. Aí eu pergunto, você acha que um filme desse, colocado nessa semana, por uma emissora de cunho nacional, com todas as ideologias que estão sendo pautadas e colocadas nessa semana, isso veio de graça? Eu acho que não. E eu estou trazendo isso aqui, irmãos, para provar a você que o diabo não brinca de diabo, não. Ele está atacando com força, utilizando todos os recursos que ele tem, inclusive a mídia, para mostrar ou para dizer a todos que as coisas em tese não estão desenvolvendo, porque tem um grupo fundamentalista, intransigente, hipócrita, inconsistente e intolerante, que são aqueles que creem na palavra de Deus. Televisão faz teologia. É por isso que você precisa estar com sua mente cheia da palavra do Senhor para poder identificar os erros. Porque é o seu filho que muitas vezes está vendo esse filminho numa sessão da tarde. São pessoas que não têm uma consciência muito bem definida pela palavra, que estão assistindo esse filminho numa sessão da tarde. E o filme cria imagéticos na alma. Um filme, ele evangeliza a pessoa, catequiza a pessoa, utilizando os sentidos. E grava informações na alma de forma consciente e inconsciente. Preste atenção, filtre e veja as coisas que a sua família tem assistido. Vamos ao texto. O texto começa dizendo: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. O conselheiro, o Espírito Santo, ele será enviado do Pai. Ele é o Espírito da verdade que testemunha acerca de Jesus. E no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, nós lemos lá que ele vai dar poder aos discípulos para que eles sejam testemunhas às nações. Nós testemunhamos do Jesus em nosso coração, no poder do Espírito Santo, do mesmo jeito que ele fez com os discípulos no passado. Dos versículos 1 a 4, eu lhes tenho dito isso para que vocês não venham a tropeçar. Jesus sempre muito preocupado com os discípulos e antecipando aos discípulos tudo aquilo que eles haveriam de passar. E isso é algo que eu acho fantástico no Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, ele é claro, ele é nítido. Tudo aquilo que, em tese, nós havemos de passar, ele deixa de forma muito clara. Jesus é muito sincero. Ele não está defendendo esse evangelho que a gente vê hoje de triunfalismo. Aceite Jesus, você vai ter 2 carros, 2 casas, casa na praia, emprego assim. Não, ele está dizendo de uma forma muito clara para os discípulos: olha, vocês vão sofrer. Ele deixa a coisa muito clara. Ele é muito sincero. Ele é muito nítido. Mas ele diz isso com uma preocupação. Qual é a preocupação? Que os discípulos não tropeçassem pelo desconhecimento daquilo que estava para acontecer a eles. Em segundo lugar, ele lembra, veja no versículo 3, no versículo 4, eu estou lhes dizendo isso, para que quando chegar a hora, lembre-se que eu os avisei. Eu não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Ele vai para o Pai, vai deixar os discípulos com o Espírito, mas ele está avisando: eu vou para o Pai, não vou ficar com vocês, mas vocês já estão avisados que vão receber esse Espírito, o Espírito da verdade, vão testemunhar, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Ele deixa isso muito claro.
E ele fala da atrocidade humana quando isso acontece. No versículo 2, ele diz: olha, vocês vão ser expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando um culto a Deus. Irmãos, eu quero lembrar aos irmãos que isso já no Novo Testamento, no livro de Atos, ocorreu. No livro de Atos, no capítulo 7, os versículos 57 e 58, fala da morte de um homem chamado Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, em tese, registrado na Bíblia, no Novo Testamento. Ele, por defender o Senhor Jesus, ele foi morto em função daquilo que ele cria. E as suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo. E os religiosos que fizeram isso, eles faziam com zelo da perversão religiosa. É terrível dizer isso, mas eles estavam matando em nome de Deus e pensando que essa era a atitude a ser feita. Paulo, que foi logo no início considerado como perseguidor, ele consentiu nessa morte de Estevão. E ele foi buscar autorização para fazer essa perseguição. Então, essa perseguição religiosa, essa perseguição já era uma realidade no texto neotestamentário. Vai ser uma realidade na igreja primitiva. E aqui, pasme os irmãos, vai voltar a ser uma realidade, mais dia ou menos dia de uma perseguição mais severa. Entre nós, esteja preparado, vai ser peneirinha do Senhor, para saber quem de fato tem seguido a Ele com o coração puro, sincero, ou tem feito do Senhor uma espécie de banco, seguindo a Deus só por aquilo que Ele dá, ou seguindo a Deus só por aquilo que Ele pode fazer. Nós estamos rumando a passos largos para uma confrontação ideológica no mundo, onde aqueles que creem em Jesus vão ser confrontados em virtude da sua fé. Esteja preparado para isso. Veja o versículo 3. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Uma grande verdade espiritual no versículo 3. Existe um vínculo estreito entre o Pai e o Filho. Não conhecer a Cristo é desconhecer o Pai. Isso desconstrói a ideia de que todo caminho dá na venda, de que toda religião leva a Deus. O texto bíblico mostra isso. Essa é uma realidade que vai de encontro a esse pseudo-pensamento tolerante que está no mundo aí fora e que um dia vai ter que se confrontar novamente. Não existe cristianismo sem Cristo. A revelação mostra que para chegar com qualidade, de forma certa, a esse Deus Todo-Poderoso, só através de Jesus. É isso que a palavra nos mostra. Agora, para que se chegue num Deus de toda e qualquer forma, a primeira coisa que vão combater é a própria palavra. Essa palavra ela vai ser relativizada. Então, meu irmão, já vou preparando seu coração. Ou creia na Bíblia como palavra de Deus, como fonte de autoridade e fé, com certeza no seu coração, ou a fé que você tem vivido é uma fé superficial. É isso que o texto nos mostra. Vamos para os versículos 5 a 7. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. O conselheiro, irmãos, é o Espírito Santo.
O texto diz aí, Jesus perguntando, dizendo para eles, agora que eu vou para aquele que me enviou, ou seja, ele retorna para o Pai, ele está dizendo aos discípulos, nenhum de vocês agora me pergunta para onde eu vou. E ficaram tristes. Jesus percebe, quando ele avisa que volta ao Pai, nesse momento, os discípulos ficam tristes com essa informação. Irmãos, alguém já tinha perguntado para onde Jesus ia. Só que a pergunta, na época que foi feita, o foco não era Jesus, era a própria pessoa. Você está com o Evangelho de João aberto? Veja aí no capítulo 13, João, no capítulo 13, no versículo 36, veja quem é que faz a pergunta na primeira vez. João, no capítulo 13, o versículo 36. Pedro diz assim, Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde vou? Vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso te seguir agora? Darei minha vida por ti. Irmãos, Pedro já tinha feito essa pergunta para onde Jesus ia anteriormente. Mas pelo discurso você começa a perceber que a preocupação de Pedro não era com Jesus, mas consigo mesmo. Senhor, por que não posso te seguir agora? Ou seja, não me deixe sozinho não, para o lugar onde você vai, deixa eu ir também. Não há preocupação genuína com Jesus, mas uma preocupação em tese consigo mesmo, da situação. Não me deixe só não, quero ir contigo. Essa pergunta já tinha sido feita, e ela está sendo feita agora, só que é Jesus que está perguntando. Ei, ninguém vai perguntar para onde eu vou, não. Por quê? Porque quando ele fala que vai voltar ao Pai, todo mundo fica triste. E ele já tinha dito isso antes. Só que quando ele tinha dito antes, ninguém tinha ficado tão triste como ficou agora. Pesou mais, a ficha caiu. Aí ele fala outra coisa fantástica. Jesus não explicou de forma clara por que é que o Espírito não viria antes de Jesus ir embora. Mas aqui Jesus ensina claramente que a sua obra redentora na cruz era necessária antes do Espírito ser enviado. Veja o que está escrito no versículo 7. Mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá. Está vendo aí? Só que isso ocorre onde, meu irmão? Após vencer a morte na cruz do Calvário. Após isso, é que isso acontece. Ou seja, a redenção na cruz do Calvário é algo fundamental, importantíssimo. E ele diz, mas se eu for, eu o enviarei. Jesus estava entre os discípulos, Jesus participou da vida dos discípulos, mas com o conselheiro é diferente. Jesus vai estar entre os discípulos, Jesus vai estar dentro dos discípulos, vai estar fora, acima, abaixo, de lado. O Espírito Santo de Deus vai estar com todos. Isso é um fator fundamental. E agora nós vamos para o texto mais importante da parte de hoje, que é esse aqui. O que é que o Espírito Santo faz? O texto diz assim, quando ele vier, ele, o Consolador, o que é que ele vai fazer? Convencerá o mundo de 3 coisas. Essas 3 coisas, só o Espírito Santo é quem tem condições de fazer. Convencer o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo é quem pode fazer isso. Aí ele diz, de forma muito resumida,
a que se propõe cada uma desses convencimentos? Em primeiro lugar, do pecado, porque os homens não creem em mim. Depois, da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E 3, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Satanás já estava condenado. Aí, irmãos, vale a pena falar sobre cada uma dessas coisas que o Espírito Santo convence. Eu coloquei num slide específico, porque às vezes eu percebo que tem alguém que tira foto. Então, irmãos, do pecado, sem a obra do Espírito Santo, as pessoas nunca vão se perceber pecadoras. Nunca. Por quê? Porque os homens, eles não creem de bom grado, não. Meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Sabe por que pecado é pecado? E sabe por que está tão entranhado? Não é porque é uma coisa ruim, não. É porque é bom de fazer. Você acha o quê? Me cite um pecado que não esteja ligado ao conceito de prazer? A grande maioria deles. Irmãos, o pecado profundamente ligado ao conceito de prazer, só o Espírito Santo de Deus mesmo para convencer alguém, para dizer assim, olhe, isso que você faz é errado. Isso que você faz vai te levar à morte. Só o Espírito Santo é quem tem condições de fazer isso. A grande maioria, irmãos, das pessoas que eu conheço, que não conhecem o Senhor Jesus, e que estão até aqui atoladas com o pecado, elas não estão lá chorando, não, elas estão porque gostam. Irmãos, até em testemunho, uma vez eu vi uma coisa engraçada. Um irmão dando testemunho numa congregação, falando da sua vida pregressa. Ele dizendo, eu no passado, oxe, se juntava eu, fulano, aí dizia os irmãos que estavam dentro da igreja, juntava eu, fulano, a gente ia no carro da gente, enchia o carro de nega. Ô, época boa, disse, mas assim, olha só. Irmão, você não pense que o cara que está enchendo as veias de cocaína, de heroína, ele não tem prazer naquilo que está fazendo, não. Olhe, há quem diga que a sensação de prazer e bem-estar que o crack traz é 8 vezes maior do que um orgasmo sexual. Muitas dessas drogas trazem um sentido de prazer. A pessoa não é ruim, não. Nesse aspecto, não é ruim. É por isso que o texto diz, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Não existe o pecado, só o Espírito de Deus, para convencer o cara assim, de dizer assim, rapaz, realmente, o pecado vai me arrebentar. Só o Espírito Santo é quem pode fazer isso, irmãos. É por isso que a salvação começa em Deus. Porque Ele convence que o camarada está indo no caminho errado. E é só Ele quem tem condições de fazer isso. Porque humanamente falando, racionalmente falando, convencer uma pessoa de um prazer que ele não quer se libertar, só Deus. E outra coisa, dentro do conceito do Evangelho de João, aí continua, também é razoável entender que o principal pecado relatado aqui no Evangelho de João é a incredulidade. E para essa fé salvífica em Cristo Jesus, isso é um ato do Espírito Santo de Deus na vida do homem. É por isso, irmãos, que nós não podemos fazer missões sem orar. É por isso que nós não podemos fazer eventos ponte, cursilho,
encontro de casais, encontro de jovens, sem orar, sem sala de oração. É por isso que não podemos pregar o evangelho sem oração, porque é uma batalha, e é o Espírito Santo, não é a minha retórica, não é a hombridade do pastor Tomás, não é a estabilidade da igreja que salva, não. Quem salva é Jesus, e é o Espírito Santo que ilumina Jesus no coração das pessoas. Aí o texto também diz, da justiça. Aqui eu quero trazer um macete para você. Quando se fala em justiça na teologia do Novo Testamento, não é a justiça forense. É outro modelo de justiça. É a justiça divina. O homem andando em retidão de justiça diante de Deus. E no caso do Evangelho de João, a justiça de Deus, ela precisa ser levada a efeito pela morte sacrificial de Cristo. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Romanos, no capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Como é essa justiça? Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, depois que a pessoa se percebe pecadora, ela percebe que está longe de Deus. A tendência natural do ser humano é tentar construir o caminho para Deus por méritos próprios. A tendência natural do ser humano é tentar fazer alguma coisa que na cabeça dele, ele pensa que está chamando a atenção de Deus e que para a salvação ele vai obter ponto. O caminho do mérito próprio. E no Evangelho de João, meu irmão, só se chega a Deus em Cristo Jesus. Esse Espírito vai habitar no coração daquele que se arrepende dos seus pecados e que aceita a justiça de Deus para ele. Qual é a justiça de Deus? A justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Não é o mérito próprio da lei, mas a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Vá um pouquinho para frente aí no livro de Romanos, no capítulo 3, os versículos 21 e 22. O texto diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Que justiça é essa? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A pessoa se percebe pecadora, e ela só vai se perceber pecadora se o Espírito mostrar para ela isso e ela acatar. Segunda coisa, ela só vai perceber que precisa da justiça de Deus se o Espírito iluminar Jesus no coração dela e pela fé ela perceber que Jesus Cristo é aquilo que ela precisa. Ela precisa acatar o juízo de Deus. É por isso que diz do pecado e do juízo e da justiça. Ninguém, a não ser o Espírito Santo, pode revelar a uma pessoa que sua condição de justa diante de Deus não depende das boas obras, que são méritos próprios, mas depende de quê? Da morte de Cristo na cruz. Aí você vê. Vamos pensar bem direitinho. Um cara bem errado,
ele entende-se pecador. Diante da condição dele, aí agora ele pensa, quer dizer que para eu ser salvo, e me ver livre dos tempos de pecado todinho, aquelas coisas, tudinho que eu fiz, aquelas tudinho, eu só preciso depositar a minha fé em Jesus, me arrepender dos meus pecados e depositar minha fé em Jesus, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso subir nenhuma ladeira, não. Eu não preciso fazer nenhuma peregrinação. Eu tenho dinheiro, eu posso ir no caminho de Compostela. Eu posso me martirizar. Quer dizer que eu não vou fazer nada. Irmãos, para se apropriar da justiça de Deus pela fé, é só pelo Espírito Santo mesmo. Porque pela compreensão humana não se chega, não. Só o Espírito Santo é quem pode tocar, sensibilizar a pessoa disso aqui que tem nome, chama-se graça. Não é mérito nosso, não foi por causa de nós, mas foi apesar de nós. Graça. O Senhor vem com a sua graça. E qual é a resposta? A fé no seu Filho. Irmãos, terceiro ponto, o juízo. O juízo. Jesus estava falando da derrota de Satanás, que era uma forma de juízo. Não é uma vitória. Olha, Jesus venceu a morte, ressuscitou, aleluia. Irmãos, é muito mais do que isso. Quando Jesus vence a morte na cruz do Calvário, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele reorganiza e reprograma em si toda a justiça, tudo aquilo que estava para ser consolidado. Existem muito mais coisas do que a questão de poder, e aqui eu quero lembrar aos irmãos uma coisa. Deixe de lado o pensamento maniqueísta, de entender que o contrário de Deus é o diabo. Deus não tem contrários. O nosso Deus é grande, é poderoso, é soberano. A ação do seu Filho na cruz do Calvário é aquele pé que coloca com força a cabeça da serpente no chão. Tem muitos que se impressionam. De fato, irmãos. Quando você mata uma cobra pela cabeça, ela fica com o rabo doidinho. Vai para um canto, vai para outro. Mas pegou na cabeça e pegou em cheio, é só esperar. E Jesus na cruz do Calvário, meu filho, fez isso na serpente aí. O rabo pode até balançar e vai fazer muita coisa ainda. Mas eu posso dizer a você com toda clareza, maior é o que está em nós do que o que está no mundo lá fora. Só o Espírito Santo é quem traz a convicção de que em Cristo Jesus, no que tange a Satanás, o pecado e as coisas aqui, ele é mais do que vencedor. Só o Espírito Santo é quem traz essa convicção. São áreas em que o Espírito trabalha. É por isso, irmãos, que não podemos fazer nenhuma atividade sem oração. O Espírito de Deus é Deus em nós. E aqui uma coisa tremenda que ele faz ainda, versículos 12 a 14. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Isso é Jesus que está dizendo para os discípulos. Jesus é muito sensível à capacidade que os discípulos tinham de aprender e de resolver as coisas. Ele é sensível. E ele diz, vocês não têm condições de entender tudo. Mas sabe o que é que vai acontecer? Versículo 13. Quando o Espírito da verdade vier, ele vai guiar a toda a verdade.
O Espírito não fala de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Aí o que é a função principal do Espírito? Ele me glorificará, ou seja, o Espírito glorifica Jesus, porque receberá do que é meu e a tornará conhecida a vocês. O Espírito Santo vai guiar, o Espírito Santo é o porta-voz divino, é aquele que ajuda no testemunho do Evangelho, é aquele que ilumina, que glorifica Jesus em nossa alma, em nossas vidas. Ele glorifica, meu irmão, quando você glorifica Jesus, é a ação do Espírito de Deus em tua vida. É o Espírito Santo que ilumina Jesus. Aqui os versículos 15 e 16, a profunda ligação. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Você pode ler comigo o versículo 15. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Aqui para fechar, veja como é a ligação entre Jesus e o Pai, entre Jesus e o Espírito, entre o Pai e Jesus, entre o Pai e o Espírito. Quem é que vai enviar o Espírito? Vamos voltar aqui para você ver. Versículo 26 diz assim, ó. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do... Aí veja lá no final. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Uma profunda ligação entre o Pai e o Filho. Uma profunda ligação entre o Pai e o Espírito. Eles estão totalmente ligados, alinhados. Existe uma harmonia linda. Irmãos, quando a gente pensa na eternidade, e aqui houve um seminário sobre a eternidade, todos os seminaristas, todos os palestrantes que falaram sobre a eternidade aqui, falaram do ponto de vista da eternidade para frente. Esqueceram de falar do ponto de vista da eternidade para trás. Salmo 92. De eternidade a eternidade, tu és Deus. O que é que nós tínhamos quando não existia nada? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agindo em comunhão, em comunicação profunda, em intimidade, em respeito, em amor, em conjunto, como a irmã falou aqui, profundamente alinhados, ajustados, preparados, cada um na sua função, cada um do seu jeito, profundamente coordenados, prontos, preparados. Esse é o modelo que a Trindade nos dá. E esse é o maior exemplo de mutualidade que a gente pode ver na Bíblia. Amor, comunhão, integridade. Um trabalhando com interdependência. Naturalmente submisso um ao outro. O Espírito submisso ao Filho. O Filho submisso ao Pai. Tudo bem articulado, sem querela, sem nhenhenhen, sem problema. Um ambiente profundo de amor. Um ambiente de profundo poder. Um ambiente de profunda glória. Um ambiente de profunda santidade. Irmãos, me permita glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. De eternidade a eternidade, Deus é Deus. Não existe um centímetro qualquer
em todos os multi-universos que não pertencem ao Senhor, que não pertençam a Jesus. As grandes lições que nós temos hoje. O Espírito Santo, ele tem como função convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo guia a toda a verdade. O Espírito Santo glorifica a Jesus. E neste sentido, irmãos, eu quero encerrar essa mensagem clamando a Deus por nossa santificação. A santificação é o aspecto prático da salvação. Eu comecei falando que nós estamos debaixo de uma batalha. O texto de Efésios que eu li fala sobre a sugestão que Paulo dá para que nós possamos vestir a armadura de Deus. Vestir a armadura de Deus. Armadura, irmãos, é roupa de guerra. Ninguém veste uma armadura para ir para uma academia de ginástica. Ninguém veste uma armadura para ir para uma festa de 15 anos. Ninguém veste uma armadura para ir para um casamento. A armadura é roupa de guerra. Irmão, se você soubesse a guerra onde você está inserido, se nós soubéssemos e relevássemos mais esse aspecto da vida como sendo uma guerra, nós estaríamos mais preparados. Nós estaríamos espiritualmente mais preparados, colocando as prioridades certas nos lugares certos. Esteja preparado para encontrar com o Senhor teu Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Entenda, santificação é o processo em que o caráter, a mente do Senhor é moldado no nosso ser. Isso é o nosso dia a dia. Não é fácil. Buscar o Senhor em oração, pela palavra, não é fácil. É uma luta, mas é necessária. E parte de uma atitude de nós também. Precisamos do Espírito Santo do Senhor, mas nós precisamos também fazer nossa parte em querer, em buscar. Precisamos buscar a Deus. Santificação. Nós estamos numa batalha. Muitas pessoas têm sofrido, muitas vezes, pecados que não conseguem se libertar, porque a coisa está tão entranhada dentro dele, que ele não consegue. Tem gente que só fala coisa negativa, é negativo de alma, é murmurador, é pesado, às vezes nem sabe que é assim. Só vê os relacionamentos se acabando, as pessoas se afastando. Aí chega para ele, pastor, eu estou ficando só. Por quê? Às vezes, o pecado está tão entranhado nela, que ela não consegue perceber mais isso. Que o Espírito Santo do Senhor possa mostrar a você onde é os seus erros. Os teus pecados, coloca, confessa, bota diante do Senhor Jesus. Existe um ataque, irmãos, nós precisamos estar preparados. Não é fácil, existe uma luta. Essa semana é uma semana de luta contra aquilo que nós cremos, contra a nossa fé. É uma luta contra a vida. Nós somos a favor da vida, não esse espírito de morte que há no mundo. Quanto mais o mundo se afasta de Deus, mais aumentam os casos de depressão. Quanto mais o mundo se afasta de Deus, mais morte entre as crianças. As estatísticas mostram que nos países onde o aborto foi legalizado, houve um aumento. Quando a gente incentiva a morte, é morte que a gente vai ter. O comportamento gera comportamento. Que nós sejamos pela vida, agora não é uma batalha fácil, mas ela é esperançosa. Em que sentido? Recabe sobre nós a fé, de entender que maior é o que está em nós, do que o que está no mundo lá fora. Você crê nisso? Então vamos orar juntos.